bom dia. Mais um domingo, mais um café com leitura. Hoje falando sobre o quarto capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown, uma estudiosa sobre o comportamento humano, sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre como você vencer toda a vergonha, vulnerabilidade, como você viver, né, uma vida mais plena, uma vida mais suficiente e mais em abundância. Então ela dedicou ali mais de 10 anos da sua vida estudando esses aspectos humanos e como que eles influenciam a gente. Capítulo 4, ele vai falar sobre o arsenal contra a vulnerabilidade. E nesse capítulo, ele é mais extenso e ela coloca detalhes muito importantes, por isso que a gente vai dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre esse arsenal, o que a gente utiliza no nosso dia a dia para que a gente mascare a vulnerabilidade que a gente naturalmente não quer mostrar. E no próximo domingo a gente conclui, então, esse capítulo. Então, vamos começar. Brené sempre inicia os seus capítulos, né? Eu gosto da forma como ela escreve, porque ela mescla tanto a pesquisa dela, então a parte científica, aquilo que ela encontrou, os dados, com a realidade da vida dela, com as questões que ela também estava resolvendo durante a pesquisa, porque ela foi trazendo para a vida dela a vulnerabilidade também. E ela coloca as pesquisas de outros colegas, estudos de outros colegas, conta a história de pessoas que passaram com ela, de grupos de estudo, enfim. Então ela vai mostrando tudo isso e vai trazendo esse apanhado geral para a gente, o que faz com que a leitura seja muito leve, muito tranquila e que a gente consiga absorver esses conceitos que são tão profundos e são tão interessantes que ela traz aqui. Bom, ela fala o seguinte, ela inicia o capítulo dessa forma: quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas delas são permutáveis, ou seja, são iguais para todos. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor a luz diante de elementos mais ou menos universais de proteção com relação à vulnerabilidade. Esse início de capítulo vai falar daquilo que nós utilizamos, que são as máscaras e as armaduras. Então, as máscaras, para Brené, ela faz com que nós tenhamos a sensação de segurança, a gente se sente mais seguro, mesmo que ela nos sufoque. A gente utiliza isso no nosso dia a dia, na convivência com as pessoas, nas relações que a gente tem. E as armaduras, elas fazem com que a gente se sinta mais forte. Então, o objetivo dessas máscaras e armaduras é justamente isso, nos sentirmos seguros e mais fortes para não expormos, né, as nossas vulnerabilidades, os nossos reais sentimentos. Só que essa armadura, ela faz com que a gente carregue um peso, naturalmente, para que você sente, inclusive fisicamente, aquele peso que você carrega. Bom, a ironia, ela também faz com que a gente esteja rejeitando, ela coloca aqui que a ironia é uma rejeição daquilo que realmente se é. Você veste a máscara da ironia, né? Para que as pessoas não vejam você realmente como a pessoa que você é. A vulnerabilidade é a última coisa que eu quero sentir em mim, mas é a primeira coisa que eu procuro nos outros. Isso foi algo que a Brené encontrou em sua pesquisa, de que a maioria de nós se veste com essas armaduras, se veste com essas máscaras, cada um a seu modo, porém, nós sempre queremos procurar no outro a vulnerabilidade, mas não queremos que ninguém encontre a nós. Bom, ela fala que existe um período chave onde vamos modelando as nossas máscaras e armaduras, que é justamente na adolescência. Ela encontrou na pesquisa dela que vários adolescentes têm questões e vão se moldando, vão se modificando, vão tentando mudar quem é a sua personalidade para poder se encaixar num determinado grupo. E à medida que o tempo vai passando, que você se adequa àquela armadura, àquela forma de ser, você vai ficando como se fosse uma segunda pele. E ela fala que é quase como se fosse indetectável, porque você acaba se tornando aquela armadura também.
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir juntos é: quem é você debaixo dessas máscaras, debaixo dessas armaduras? E o que ela coloca para a gente também é que ao longo do tempo essas armaduras e máscaras vão modificando, mas que elas sempre estão existindo com a gente. Então, quem é você realmente? Quem é você por debaixo das máscaras e das armaduras que nós vamos carregando ao longo da vida? Bom, por que a gente coloca, então, qual é a razão de nós criarmos essas armaduras, essas máscaras para a nossa convivência social? Ela fala que é para esconder o medo e a dúvida, muito passando ali pela insegurança de ser você mesmo, a dificuldade de passar isso para a sua realidade, de expressar-se, de mostrar-se na sua totalidade. Então, essa é uma questão para a gente utiliza isso para esconder os nossos medos e as nossas dúvidas, né? Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas que são para todos, essas máscaras e armaduras, né? A maioria de nós será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações em que atravessa, dos momentos de vida que você está passando. Então, como nós nos protegemos da vida? Ela coloca aqui. Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa para as nossas relações? O que nos faria abrir mão dessa armadura? Então, o primeiro passo é identificar o que eu estou usando como armadura, como máscara, quais são os medos que estão ali em mim que eu não quero mostrar, que eu quero mascarar. E a primeira questão é a insegurança que ela fala, de não ser bom o bastante. Isso a gente já falou em outros episódios, e ela volta a falar aqui nesse contexto a respeito da utilização dessas máscaras, porque ela esconde muito a falta a escassez que há dentro da gente, de não se sentir bom o suficiente, não se sentir bom o bastante. Bom, e aí, quando você não se sente bom o bastante, você acaba se moldando aquele padrão, achando que o pouco é suficiente para você e não se sente merecedor de coisas melhores na vida, de relacionamentos melhores, de relacionamentos mais saudáveis, do melhor que a vida pode te oferecer, né? Então, ela vai falar sobre vários escudos que a gente utiliza, e mais um deles, além dessa falta, dessa escassez de não se sentir bom o suficiente, ela fala da alegria do mau presságio, que é aquilo que a gente fala aqui, que você está feliz demais é sinal de que algo ruim vai acontecer, que a maioria das pessoas na pesquisa dela, ela encontrou que muitas pessoas têm esse mecanismo de defesa, de que quando está passando por um momento de alegria, de felicidade, mentaliza, né? Traz o lado contrário, traz uma negatividade, traz uma coisa ruim que possa acontecer depois, como se fosse um sinal de mau presságio. E ela conta aqui nesse trecho do livro que ela fazia isso, então olhando para os filhos dela, dormindo tranquilos, passando por um momento de felicidade, viajando, ela sempre imaginava logo na sequência que ia acontecer alguma coisa ruim, alguma catástrofe, algum desastre, alguma tragédia. E ela fala que dentro da pesquisa dela, a maioria das pessoas relatou a mesma coisa. Então ela fala que um dos escudos é isso: você está vivendo um momento de intensa felicidade, de intensa alegria, e ao invés de você aproveitar, saborear aquele momento e viver aquele momento em plenitude, a gente acaba fazendo com que saia daquilo e pense em coisas ruins e pense em coisas negativas, como uma forma de proteção, como se essa previsibilidade que a gente tem, ela possa de fato ter uma previsão, ela possa nos proteger das coisas ruins. E na verdade o que ela fala é que isso prejudica naturalmente a experiência, porque você não consegue viver plenamente aquele momento de alegria e gravar aquilo em você. Você não permite que você viva intensamente aquilo que você está passando, né? Bom, ela fala que se entregar a esses momentos de alegria, esses momentos de felicidade, ele requer vulnerabilidade, ele requer você se conectar com você mesmo e expor-se, abrir o seu coração, o seu peito e expor a sua vulnerabilidade. Mas por que será que nós fazemos isso? Por que nós temos esse mecanismo, né?
Nós não queremos ser surpreendidos pela dor, né? Como eu falei. É como se você estivesse baixando a sua guarda nesse momento de alegria intensa, de felicidade. E quando você imagina que as coisas ruins podem acontecer logo em seguida, você está se precavendo para que você não seja surpreendido, e quando você está nessa intensa felicidade, você está com a sua guarda baixa. E é muito pelo contrário, né? Quando você está vivendo, experimentando os momentos de intensa alegria, de felicidade, seja em pequenos detalhes do teu dia a dia, cada vez mais você se conecta com isso. Então, o segredo é viver intensamente aquele momento. Lógico que as coisas difíceis, as preocupações, os problemas, eles vão acontecer no dia a dia, porque nós estamos aqui, fazem parte desse mundo. Não quer dizer que eu precise viver o tempo inteiro focado nisso. É uma questão de escolha. Eu escolho olhar e eu escolho viver, eu escolho estar mais conectado com a alegria, com a gratidão, do que estar conectado com os problemas e as dificuldades. Bom, quando passamos a vida, ela vai seguindo aqui. Quando nós passamos a vida, seja de forma consciente ou inconsciente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Você não vive intensamente essa alegria plenamente. Queremos muito sentir a alegria, mas ao mesmo tempo a gente não suporta a vulnerabilidade. Então, seria aí esse empecilho, né? Aí ela vai falar algumas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que a gente consiga viver essa vulnerabilidade, para que a gente consiga se conectar mais. E isso que ela está comentando aqui agora, ela encontrou dentro da pesquisa dela. Aquilo que as pessoas realizavam para vencer, para superar, para estar mais conectado consigo. O que essas pessoas faziam? Quais eram as estratégias que elas utilizavam para viver uma vida mais plena, né? Como nós vimos no domingo passado, existe a resiliência à vergonha. São pessoas que têm estratégias também para que elas possam vencer. Então, é identificar, ter consciência, superar aquilo, trazer e se portar de uma forma diferente. Então, existe esse passo a passo. E aqui, ela diz que essas pessoas que venciam esses escudos, essas máscaras que a gente coloca, elas praticavam a gratidão. Elas viviam com ousadia e praticavam a gratidão. Ela fala o seguinte: descobriu que em sua pesquisa, a natureza das lembranças que nós passamos fazem toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria, também é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de que somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos e simplesmente por estar diante de pessoas que nós amamos. A gratidão apareceu na coleta de dados como um antídoto para essa alegria passageira, né? Onde a alegria do mau presságio que ela fala aqui, que é justamente você não viver plenamente aquele momento. Então, a gratidão é um estado que seria esse antídoto, que é o antídoto para que a gente viva com mais plenitude. Todos os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias que estão ao meu redor. Já a alegria, ela é um caminho espiritual, é uma prática de gratidão e de conexão com o mundo. Através da alegria, quando ela fala que gratidão, a alegria, perdão, é um caminho, é um meio para que você se sinta mais conectado espiritualmente, conectado com as experiências da vida e se conectar com o mundo, é independente daquilo que a gente crê, independente daquilo que a gente acha sobre religião ou não. Isso daqui é um estado, porque nós somos esses seres espirituais. A gente é também matéria, mas a gente também é espírito. Isso já é reconhecido pela ciência, já existem várias pesquisas falando disso. E a alegria sendo esse caminho, esse meio para que a gente possa se conectar realmente e sinceramente, nos mostra o quanto nós estamos desconectados, né?
de ter uma vida realmente mais plena, desconectados da nossa espiritualidade, desconectados da nossa essência. Então, a dica também que ela deixa aqui é viver essa vida mais plena, utilizar a alegria como um caminho de conexão e de relacionamentos, de vínculos, e praticar a gratidão. Então, vamos lá. O oposto da escassez é ser o bastante, é ser o suficiente. Então, praticar a gratidão, com a prática da gratidão, nós reconhecemos que é o bastante, que nós somos bastante. E como é que essa prática pode ser utilizada? Ela fala que essas pessoas que têm essa estratégia, elas incluem no seu dia a dia a prática da gratidão, com uma atitude de gratidão, e fazem diários de gratidão, e mantém na sua casa uma prática espiritual, seja ela de meditação, seja a leitura de algum texto que tem esse cunho espiritual, que lhe fortaleça espiritualmente, seja uma conversa com os amigos, uma reunião com amigos, onde você fortalece esse aspecto. Então, ela coloca aqui duas coisas: você ter o seu diário da gratidão, e isso já é comprovado pelas neurociências, que quando você escreve, né, o que você é grato por determinada situação, determinada coisa que você tem no seu dia a dia, isso fica gravado na sua mente. E a partir do momento que você pratica isso acima de 21 dias, 30, 60 dias, e para cada pessoa vai ter um tempo para que ela perceba com mais clareza, isso também já é falado pelas neurociências. Antigamente se falava que 21 dias você reprograma a sua mente. Para cada pessoa vai ter um tempo. Para cada pessoa vai ter o seu caminho, né? Então, determinar que seriam só 21 dias fica muito fechado. Tem as pessoas que não alcançam 21 dias, por exemplo, vão se sentir frustradas, né? Então, você fazer essa prática durante, assim, para o resto da tua vida, né? Existe um estudo que fala que fazer exatamente antes de você dormir, por 3 coisas que você é grato, ou que você tenha na sua vida, ou que você vivenciou naquele dia, agradecer por como você está se sentindo naquele momento. Isso já vai gravando no teu cérebro antes de dormir, esse estado de gratidão. Você começa a fazer o teu diário da gratidão. E a segunda coisa é ter uma prática que seja ali, seja leitura, seja conversar com amigos, onde você se fortalece espiritualmente. Você encontra o seu mecanismo. Pode ser através da meditação também que você faz essa conexão. Então tá aí a dica que ela traz. E ela fala aqui de 3 lições que ela aprendeu ao longo dessa pesquisa com essas pessoas que praticavam, tinham uma atitude de gratidão. Inclusive eu falei disso essa semana aqui no Instagram. Bom, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Ela vai estar nos pequenos detalhes, no acordar a cada dia. Um estado de alegria, um estado de gratidão, porque, poxa, eu tive uma noite de sono, eu tive um descanso para o meu corpo físico, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, né? Você olhar nos olhos do seu filho, por exemplo, e você perceber a alegria, a pureza que há nessa criança, você ser grato pelos alimentos, ser grato pelo ar que você respira, pela natureza, por coisas simples. Não precisa ser só naquele evento, só na minha formatura eu vou estar me sentindo, vai ser o ápice da minha alegria, da minha felicidade, ou então quando eu comprar a minha casa, esse vai ser meu maior momento de alegria. Aqui o exercício é justamente você procurar, vamos falar assim, pequenas doses de alegria, e deixar que viver esse estado de alegria, ele esteja em vários momentos da sua vida, ao longo do seu dia. São pequenas doses homeopáticas de alegria, ao invés de você esperar um grande evento para você ser feliz. Eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Não, feliz é agora, é nesse momento que nós estamos vivendo o agora. Como Caterine disse, aquela conversa, inclusive, que postei também. Nós temos o que? Só o momento presente. Se eu for esperar, eu vou ser feliz daqui a 5 anos, quando eu estiver me sentindo plenamente feliz no meu trabalho. O caminho não é esse, o caminho está nos detalhes, nas pequenas alegrias do dia a dia. Segundo, seja grato pelo que tem, o que eu tenho hoje, nesse momento.
eu tenho essas circunstâncias, eu tenho essas coisas materiais, então ser grato pelo que eu tenho nesse momento, porque isso vai fazer com que, inclusive tem uma passagem bíblica que quem é grato, né, na verdade quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então esse é um princípio que a gente pode levar para a nossa vida, independente de religião. Você pode começar a focar o teu olhar nisso, ser grato pelas pequenas coisas que acontecem no teu dia a dia, faz com que você seja grato pelas coisas grandiosas. Você aprende a ser grato sempre por tudo. E não desperdiçar a alegria. É inútil se preparar para as tragédias, é inútil você ficar pensando no que pode acontecer de ruim e não vai te ajudar a prever essas tragédias. E ela fala que muitas pessoas, que ela inclusive pesquisou, que justamente são essas pessoas que falaram sobre a gratidão, de como viver essa vida mais grata e mais plena, elas tinham passado por momentos de perda, de dificuldade, perda de familiares, do esposo, da esposa, de filhos, enfim, tiveram perdas em suas vidas e que essas perdas lhes ensinaram a como passar por isso, que foi justamente o estado de gratidão. Essas pessoas falavam que gostariam de que essas pessoas estivessem presentes, gostariam que essas pessoas continuassem mandando mensagem, por exemplo, que aquilo era uma coisa que incomodava a outra pessoa, mas que naquele momento gostariam de viver aquilo novamente, mas não falam com pesar. Elas honram e agradecem aquilo que foi vivido. E uma outra estratégia que Brené fala é uma coisa que ela chama de foto da memória, que ela aprendeu com a filha dela, que é quando você está vivendo um momento de plenitude, de alegria, seja ao levar o teu filho para a escola, seja você conversar com alguém, seja você estar em contato com a natureza, você tirar uma foto daquilo. Por quê? Quando você tira uma foto e percebe todas as informações sensoriais, você grava aquilo na tua memória, você grava aquilo no teu corpo físico. Principalmente as informações sensoriais, né? A gente tem essa percepção mais aguçada. Então, quando você grava isso, o cheiro, o que você está enxergando, como que está a tua percepção tátil, o que você está ouvindo naquele momento, e você grava isso na sua memória, você vai criando um banco de dados de memórias felizes, de memórias alegres. E quando você estiver passando por situações difíceis, situações complicadas, preocupações, você traz aquela memória novamente para você mudar o seu estado de ânimo e você tenha mais capacidade de passar por aquela dificuldade. Por mais que você esteja vivendo momentos difíceis, você consegue modificar a sua percepção, trazendo uma memória mais feliz. E aí você muda o seu ânimo, você muda os seus sentimentos. A alegria reflete a gratidão, elas estão conectadas uma à outra. Bom, seguindo, ela vai falar sobre o escudo do perfeccionismo. Um dos escudos, né, que ela vai falando ainda, além das máscaras, é o escudo da perfeição, que inclusive nós já falamos no domingo passado, que ela é uma característica muito para as mulheres, né? Os homens têm uma característica e as mulheres têm outras características com relação à vergonha e vulnerabilidade. E aqui ela fala que ela começou a pesquisar sobre a vulnerabilidade, o perfeccionismo, e ela diz que o perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Quando você quer fazer tudo perfeito, tudo sem defeitos, você gasta muita energia, você se cobra muito, você está esperando que quando você faz algo perfeito, você espera a aprovação do outro, que o outro valorize aquilo que você está fazendo. E ela relata que esse não é o caminho. Não é, dentro das pesquisas dela, as pessoas que são perfeccionistas demais acabam sendo mais infelizes, têm uma baixa autoestima, uma autodesvalorização, uma autocrítica muito grande, porque elas esperam que o outro reconheça aquilo que elas estão fazendo. E, na verdade, o caminho é você valorizar aquilo que você faz,
Você se apreciar, você se amar incondicionalmente, você confiar em você, você ter orgulho de quem você é, independente da opinião que o outro tenha, né? Porque é difícil você alcançar a expectativa do outro. Bom, ela fala ainda aqui que o perfeccionismo é um movimento defensivo, justamente para mostrar tudo aquilo que está perfeito e não mostrar as imperfeições que estão dentro. Ela fala isso, que as pessoas são perfeccionistas demais externamente, dentro carregam essas imperfeições, vamos falar assim, mas tem um nível de medo, de insegurança muito alto. Para esse perfeccionismo excessivo, ele quer diminuir a dor da culpa, de julgamentos e da própria vergonha, como nós falamos. Esse perfeccionismo é justamente para tentar obter a aprovação e não é a chave para o sucesso. O perfeccionismo é um sistema de crenças autodestrutivo, viciante e que alimenta pensamentos primitivos, dizendo o seguinte: se eu parecer perfeito e fizer coisas com perfeição, vou minimizar esses sentimentos dolorosos que estão dentro de mim. Então ele trabalha nos circuitos neurais da gente como se fosse um vício, né? Como você tem um vício de álcool, de drogas, de cigarro e dentre outros vícios, vício por celular, né? Hoje está bem mais comum. Então é um vício que você tem e é muito importante você ter várias estratégias, né? Então, as estratégias que ela coloca aqui no livro, para que você possa vencer essa barreira, mas principalmente trabalhar na sua autovalorização, na sua autoestima, no orgulho de si próprio e trabalhar esses sentimentos de julgamento, de culpa, de autodepreciação que ficam dentro e que são mascarados com esse perfeccionismo, né? Então observa se você está sendo perfeccionista demais na sua vida, se nós estamos sendo, se tem momentos que você quer ser muito perfeccionista e a gente precisa trabalhar sobre isso. E aí ela fala que uma das ferramentas também para vencer isso é apreciar as belezas da falha, que é um segundo tópico aqui dessa parte do livro. Então, trabalhar sentimentos, trabalhar frases, trabalhar declarações que são: eu sou bom o suficiente, eu sou bom o bastante, eu sou o bastante, eu sou o suficiente. E essa caminhada para você transformar esse perfeccionismo vem da resiliência à vergonha, que nós já falamos no domingo passado, do amor próprio e da aceitação dos próprios defeitos. Ser mais amoroso e mais receptivo com nós mesmos, termos aquela conversa interna mais amorosa, né? Inclusive, ela recomenda um livro aqui que chama Amor Próprio, para de se maltratar e liberte-se da insegurança. Ter atitudes de generosidade, de humildade, de consciência equilibrada. E essa consciência, ela vai fazer com que a gente consiga identificar os nossos sentimentos sem exagerá-los. Então, eu identifico lá a culpa, eu identifico a vergonha, eu identifico o julgamento, mas eu não me aproprio daquilo e não exagero isso. Eu apenas trabalho com aquilo, né? Então, ela vai falando sobre isso. O próximo escudo que ela fala, então nós já vemos lá, acabamos de ver o perfeccionismo, ela fala que é do entorpecimento. Esse entorpecimento é uma estratégia que eles provocam nas pessoas como se fosse também um vício, né? Onde você se anestesia daquilo que você não quer sentir, de todos os sentimentos, porque você não vai conseguir escolher aquilo que você quer sentir, o que você não quer sentir. Então, ela fala que esse entorpecimento ele pode vir por várias formas, inclusive as drogas, o álcool, como eu já falei, e é justamente você se afastar desses sentimentos. Você não quer sentir nada. E ela diz que isso acontece muito com adolescentes. Ela relata que o caso dela, que ela se via nessa situação porque ela não queria se sentir rejeitada, não queria se sentir não valorizada no grupo que ela estava fazendo parte. A necessidade mais poderosa desse entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos, que são a vergonha, novamente, como nós vimos no perfeccionismo, a ansiedade e o isolamento. Esses 3 sentimentos, essas 3 condições, eles acabam fazendo com que a pessoa entre
vá por esse caminho de se entorpecer e de não querer sentir absolutamente nada, né? Essa ansiedade, que é essa busca pelo futuro, o que vai acontecer no futuro, e essa dificuldade de relacionar-se. Então, nós somos biologicamente criados para o relacionamento. É importante que a gente consiga fazer isso, né? Consiga se conectar e viver nessa vida plena, expor-se, porque isso faz um mal muito grande. Aqui a Brené está colocando que são dados reais de pesquisas de quantos adolescentes, naturalmente quantos adultos utilizam dessas estratégias de fuga mesmo da realidade para não sentir. Bom, para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer vínculos e lidar com a ansiedade. Quando você está entorpecido, naturalmente você não se conecta, não consegue se conectar com os outros porque simplesmente não sente. Você desliga as suas emoções, você escolhe não sentir nada. E isso é biologicamente ruim para o nosso corpo. E a reflexão para esse domingo é, primeiro, identifica quais são as suas máscaras e quem é você por debaixo dessas máscaras, quem é você por debaixo dessas armaduras, há quanto tempo você vem carregando essa armadura que está sendo tão pesada para você, essa máscara que sufoca a realidade de quem você é. Segundo, pratique a gratidão. Viva os momentos de alegria com intensidade, não sendo aquela pessoa que vai viver intensamente no sentido de ser o bobo alegre, como muita gente fala, mas viver e sentir e apreciar aquele momento na riqueza de detalhes que ele tem. Então, gravar isso na sua memória para que nos momentos mais difíceis você possa ter estratégias de como vencer aquilo. Então é isso que ela coloca aqui pra gente. Hoje, no próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre esse arsenal contra a vulnerabilidade e como nós podemos ter estratégias para aplicar no nosso dia a dia. Então coloca lá o seu diário de gratidão, faça suas práticas diárias de meditação, de conexão com a espiritualidade, viva mais intensamente a alegria dos pequenos detalhes do dia a dia, seja grato por cada pequeno detalhe do seu dia a dia, que isso já vai te ajudar bastante. É uma estratégia excelente para que a gente possa viver uma vida mais plena, sentindo os nossos sentimentos, estando totalmente presente conosco mesmo. Um excelente domingo para você. No domingo que vem vai ter mais um café com leitura.